Eu preciso saber se vai ter Bavi na Sula. Ravel, a derrota foi... Não, Fred, é porque Barravel é o seguinte, ele vai para Mirassol ano que vem, mas de lá ele volta para Salvador para ver o Bavi, viu? Para ver o Mirassol Bavi, e depois Mirassula, né? e depois escolha, viu? É combo. Ravel, a derrota foi muito contundente. Tá? A derrota do Bahia para o São Paulo estabelece turbulência, estabelece momento de crise, estabelece curva negativa. Mas ninguém quer ultrapassá-lo, né? Todos os times que estão imediatamente ali atrás do Bahia, que poderia ultrapassar o caso do Cruzeiro, ter aproximação contundente, o caso do Vasco, mas aí o jogo do Vasco era muito duro, né? Não tinha muito o que esperar do Vasco aí. E até aquela aproximação distante do Atlético Mineiro, que não consegue focar no brasileiro, acabou de uma vez por todas na hora que você perde em casa. Não seria distante, não, Fred. Não seria distante, porque tem um julgamento. Mas o que eu falo distante, cara, é distante justamente do. De se materializar. Muito mais de postura do que de pontuação, né? Isso. O Atlético iria para 44. Exatamente. Assim, exatamente. Eu achava que o Atlético encostaria hoje, que a gente estaria aqui falando sobre isso. Mas aí na hora que. Por isso que eu falei distante, porque não é distante só de matemática, é como o Cauê, Ravel falou, não é pontuação, é postura. Perder do Atlético Goianiense em casa. Não, em casa não. Aí, foi em Goiânia, né? Goiânia. Aí em casa jogou o Cruzeiro, verdade. Perder do Atlético Goianiense. Aos 44 do segundo tempo. Jogou com o time misto, naturalmente, mas Davidson jogou, porque Davidson não pode jogar a Copa do Brasil. Guilherme Arana jogou, Zaratio. Enfim, o banco do Atlético é um banco robusto. Não, dava pra ganhar. Então, Ravel, veja. Primeiro aí, o caos aí e depois a compensação do caos, né? Que são os adversários não chegarem. Isso. Começando pelo caos instaurado de fato, né? O Bahia vive assim o seu pior momento no campeonato, porque já não é mais só aquela questão de desempenho, de ficar sem vencer, é ter também outros fatores que até então haviam sido segurados e que agora chegou no nível que esticou tanto a corda que até o que tinha de positivo já não tem mais. A torcida já não está mais do lado, a opinião pública, de um modo geral, a imprensa já pressiona. Então o Bahia chegou no nível que o Bahia perdeu todas as fichas, todas as cartas na manga, todas as possibilidades de entrar com um cenário minimamente favorável. A partir de agora, o Bahia se colocou numa posição onde ele precisa se provar para tudo e para todos, mesmo que o contexto ainda seja de uma posição favorável na tabela, né? Se o campeonato terminasse hoje, o Bahia estaria na Libertadores. E aí eu entro no segundo ponto. O segundo ponto é que, aparentemente, todo mundo quer que o Bahia jogue a Libertadores. Só quem está em dúvida em relação a isso é o próprio Bahia. Porque a gente já falou aqui, né, de um Atlético Mineiro que teve uma gigante janela de oportunidade para até ter a possibilidade de passar o Bahia na tabela, uma vez que depois realize seu jogo que falta, né? Você tem um Cruzeiro que pegou um time do Flamengo hoje completamente desinteressado e não jogou absolutamente nada, estava vendo os melhores momentos da partida. O Flamengo mandou no jogo, assim, fora uma chance ou outra do Cruzeiro no início ali do primeiro tempo, no restante o Flamengo mandou no jogo, teve muito mais chances claras e acabou vencendo. O Cruzeiro também parece tão desinteressado ou mais do que o Bahia nessa vaga. O Cruzeiro ainda tem uma benesse assim para a gente duvidar, né, dessa mudança de foco, que é o fato de o Cruzeiro ainda estar envolvido na Sul-Americana. Então tem uma final que mexe com a cabeça do jogador, enfim, outros elementos que a gente pode tentar considerar o porquê que o time não consegue jogar bem no Campeonato Brasileiro, além do fator Fernando Diniz, que a gente também já falou aqui reiteradas vezes. O fato é que o Bahia tem sido ajudado por esses fatores. É o desinteresse do Atlético, é a falta de contundência do Cruzeiro, é a tabela difícil do Vasco, né? O Vasco pegou o líder do campeonato, agora vai pegar o vice-líder. Na outra rodada pega o Internacional em franca ascensão. Ou seja, a tabela imediata do Vasco é muito complicada, que talvez fosse o time que tivesse o maior apetite para ultrapassar o Bahia. E nessa, apetite, sem dúvida, é o de maior, mas a tabela é brutal. Isso, exatamente. Dos times que estão agora na nossa tela, definitivamente é o que demonstra mais apetite.
mas também é o que possui os maiores desafios. Então, chega num momento onde parece que só o apetite não vai compensar, porque quando a tabela do Vasco ficar fácil, a do Bahia também ficará. Então, nessa queda de braço, ainda me parece que o Bahia Agora, tem Ravel, certa vantagem. pronto. Fazendo essa transição do caos para a consequência do caos, você fez a partir do Vasco. Quando a gente olha para esse desenho aí, o Bahia vai de Juventude fora e Palmeiras em casa. O Vasco vai de Fortaleza fora e Inter em casa. Não me surpreenderia se zerasse os dois aí. Todo mundo zerar, né? É. Ninguém andar, continuar todo mundo congelado, como nessa rodada. Entre esses dois. Entre esses dois, sim. É. Mas se der um problema aí e o Vasco tirar esses 3 pontos, já tem uma já é bronca complicação, pura. Né, bronca? Veja. Porque assim, o Criciúma é Cruzeiro e Criciúma. O Bahia só, precisa chegar. Não dá pra dizer que o Cruzeiro vai ganhar. Não dá pra dizer que o Cruzeiro vai ganhar. Tá jogando nada. Mas aí pode ter um cenário ali de 47, 47, 46, por exemplo, ruim para as últimas 4 rodadas. Não me surpreende o Cruzeiro ganhar, não. Do Criciúma, eu acho que o Cruzeiro, ganhar, apesar de tudo, ainda entra favorito contra o Criciúma. Eu também. Mas Desses eu não aí, garanto, então, não. assim, Não veria um real meu, não, na aposta. Desses 4 aí, eu acho que hoje, toda vez que a gente faz essas contas, de vez em quando parece que tem alguns clubes que não estão vivendo o campeonato que a gente está debatendo. E assim, desses 4, eu acho que só Bahia e Vasco estão fazendo isso. Tipo, o Cruzeiro, realmente, o Cruzeiro tá ali, a gente tá falando, o Cruzeiro tem chance e tal, mas realmente é uma coisa. Mas o Cruzeiro é muito doido, cara. Se é um all-in da Sul-Americana, então dura, Você quer um sintoma maior disso do que a gente está falando? 50 ônibus. E o Atlético Mineiro tá com 2 Copas aí, dá até para entender. Mas a questão, se perder as 2 Copas, se perder as 2 Copas, qualquer título, ele tá na Libertadores. Mas se ele perder as 2, ele tá quase condenado a ser Sul-Americana também. Mas você quer um sintoma maior, maestro, disso do que a gente está falando aqui? É porque a gente está falando de uma faixa do campeonato que possibilita o Vitória sonhar, que foi o que a gente falou no quadro anterior. Justamente pela falta de atitude desses times. Exatamente. Porque tá achatado. Essa zona meio morta aí, que é uma briga por uma pré-Libertadores, ela tá tão distante do G6. E o Bahia tá 8 pontos do São Paulo. Se tivesse, curioso, né? Se tivesse vencido ontem, tava 2. Então talvez a gente, apesar do Bahia demonstrar certa letargia, a gente estaria falando aqui de outra possibilidade. Agora 3, a gente tá falando. Considera os últimos 20 jogos. Não, o Bahia iria para 49 e o São Paulo ficaria com. O Bahia para 49 e o São Paulo ficaria com 51. Dos últimos 20 jogos envolvendo esses times, ou seja, os últimos 5 de cada um, só tem 4 vitórias deles. Dos últimos 20. É muito pouco, pô. Muito pouco. Muito pouco. Eu acho que assim, não é absurdo projetar. Na minha conta, 2 rodadas após. Só tem 2, viu, Cássio? Não, tem uma do Bahia, 2 do Vasco e uma do Atlético Mineiro. São jogos atrasados. Não, Cássio. É porque eu tô falando por ordem cronológica. Tá. Independente, tipo, se aquele jogo foi disputado aqui, conta aquele jogo aqui, por exemplo. Esse do Vasco tá contando o Vasco Ok. O Vasco Cuiabá. E a melhor forma de analisar essa mesmo? Não, pelo menos para dizer assim, os últimos jogos, assim, não é o jogo. Exato. Os últimos jogos que o time competiu, né? Não me surpreenderia que daqui a 2 rodadas, concluídas as 2 próximas rodadas, o Bahia tivesse sido ultrapassado pelo menos pelo Cruzeiro. Não me surpreenderia. Sim. Acho improvável que seja ultrapassado pelo Vasco. Acho improvável que o Atlético Paranaense ou que o Atlético Mineiro fique com uma distância inferior a 3 pontos, por exemplo. Esse Atlético Mineiro. E diz que o pessoal estava falando aqui que o jogo atrasado já foi marcado para a data FIFA. 16 de novembro. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Né? Fato é que o Bahia precisa chegar na zona de Libertadores para esse sprint final, que começa ali do Atlético Paranaense para frente. Porque eu acho Libertadores começando a pintar mais uma chance de G8, né? De G8, exatamente. Flamengo, né? Ajudou. Exatamente. Né? Eu acho a final da Libertadores muito. Não, concordo, mas pelo menos já tem uma. Tipo, metade do caminho, veja, o Bahia precisa de 2 resultados. Isso. Tá próximo. Tá na metade. Perfeito. Que é o Flamengo, que seria o título do Flamengo. Ele precisa também do Botafogo. Isso. É por aí. Mas eu acho que é uma tendência de manutenção. Quem chegar na frente nessas 4 últimas rodadas aí tem uma tendência de manutenção. Tem.
A crise não deve se consumir para tirar 100% do eixo, né, Ravel? Eu também acho que não. Eu Ontem foi acho o que preocupante, né? acontece. Mas Apesar, é isso, Fred. Apesar da derrota ter sido incontestável e acachapante, ela também não retrata o cômputo geral do jogo, tá? O Bahia vinha bem até tomar até o o primeiro gol, gol. né? Exatamente. Mas aí. Eu cheguei a dizer na live ontem que se o Bahia jogar dessa forma contra boa parte dos adversários que ele ainda vai enfrentar, o Bahia entra favorito. O Bahia Para quem entra jogava favorito. aqueles jogos, porque a minha memória de videogame ela vai até um determinado ali 16 bits, 32 bits no máximo, essa de PlayStation não é muito a minha não. Mas tem aquele King of Fighters, aquele jogo que tem o especial, quando o cara dá um especial. É um golpe especial que tira um live. Foi basicamente o que Marcos Felipe fez ao contrário pro Bahia. O Bahia levou um golpe especial, tirou o life do Bahia inteiro. Porque assim, simplesmente o Bahia esfarelou. O Bahia realmente não fazia, o Bahia não fazia uma partida ruim ali. Mas Não. na hora que levou 1-0, e sobretudo ali na reta final e tal, ainda depois, para lá Da na frente, forma o que goleiro de São foi, Paulo né? ainda perdeu uma chance com o goleiro de São Paulo fazer uma defesa muito boa. Aí eu acho que o psicológico do Bahia foi assim, aniquilado. Então realmente eu concordo. O Bahia, ele foi atropelado no placar, mas não foi atropelado durante o jogo. O Não, jogo, até o gol, né? você não estava olhando, pô, o São Paulo tá dando baile aqui. Não foi exatamente dessa forma. Exatamente. É por isso que Agora, eu assim, se o Bahia, que for entrar contra o Juventude, por exemplo, seja o Bahia dos primeiros 35 minutos de jogo, do jogo contra o São Paulo, eu acho que a vitória é factível. eu acho que o Bahia, ele vive uma crise, mas sem estar desmontadíssimo assim. Não chega a fazer atuações horrorosas, né? Agora, Mas é tá. muito ruim jogar sem pontuar, pô. É um de Mas tá, 12, assim. ele tá naquele momento que assim, Que não qualquer acontece, não golpe é vem muito nada, pô. sentido. É por Qualquer aí. erro é muito sentido, qualquer golpe é É, muito exatamente. sentido. O erro não foi muito sentido. O erro acabou com o jogo, pô. Assim, O foi problema desse nitidamente, Bahia é foi justamente esse, determinante. é ser morno. Porque o time É morno, o time você cria morno. aquela É o time morno. É o expectativa time morno. de que uma hora vai vingar e nunca vinga. Se tivesse já uma merda total, tomava uma ação, resolvia o problema e ia para frente. Mas esse time morno, você fica com aquela expectativa. E é um cenário muito parecido, inclusive, com a última vitória do Bahia fora de casa, que por coincidência foi nesse mesmo Alfredo Jaconi contra o Grêmio, em agosto. Ou seja, o Bahia vai voltar ao cenário, o palco da sua última vitória fora de casa, no mesmo cenário. Naquela época, aquela altura, o Bahia vinha de uma desconfiança total, sem jogar bola, e venceu 2-0, 2 gols de Tassiano. Então volta a um cenário repetido, muito porque essa campanha do Bahia, do segundo turno especialmente, é uma campanha insossa. Campanhazinha sem sal, 12º lugar no retorno, queimando a gordura toda que foi feita no primeiro turno. As boas atuações já não aparecem, mas ao mesmo tempo, bem na pegada do que vocês falaram aí, Cássio e Fred, o Bahia também não tem atuações assim frequentemente, constantemente horrorosas. Em determinados momentos das partidas, o recorte chega a ser mesmo de um filme de terror. Mas não são 90 minutos de péssimas atuações, e isso faz com que a gente fique sempre esperando uma retomada de um desempenho que está na memória distante do torcedor, e por estar distante nunca aparece. Agora, se aparecer contra o Juventude, o que foi a primeira meia hora, 35 minutos de jogo, eu acho que o Bahia se posiciona principalmente porque o Juventude também está a 6 jogos sem vencer, vem numa curva de baixa. É o Ele vem melhor de 3 cenário derrotas. possível, inclusive. O Juventude vem de 3 derrotas, levou um 0-3 também, curiosamente, levou o mesmo placar. E, curiosamente, Quando o jogo demitiu o homem, acabou. O jogo tem. Foi até a estreia do novo treinador, tinha sido Foi treinador por errado, aqui. né? Mas parece que tinha tido problemas internos no grupo, ou seja, não era só questão tática, assim, não estava onde. Pelo menos o que eu li. O jogo Juventude e Fortaleza, o Fortaleza foi eficiente, como é eficiente, assim. Mas assim, o Juventude teve chance de fazer 1-0, o Fortaleza vai lá uma vez, foram 3 cruzamentos, aí chutaço de Moisés. Aí o Juventude ainda tem a chance de empatar no primeiro tempo. Pô, leva o segundo, vai pro intervalo pior ainda, vai pro intervalo com 2-0. No segundo tempo, roda o segundo tempo todo para tentar diminuir, começa bem com o Eric, o menino que tem entrado lá de Juventude, ciscando pela ponta esquerda e não sai nada. Mas depois um cruzamentozinho lá com o serviço, mata o jogo. Então, assim, a eficiência do Fortaleza, que é o que o Bahia não tem, essa eficiência, pode ser, ela é um fator de tempo, porque o Bahia não teve eficiência nas finalizações que teve contra o São Paulo. E
a pressão, tentando mensurar a pressão do Juventude e a pressão do Bahia, obviamente tem o fator mando de campo, e o mando de campo do Juventude é um dos melhores que a gente conhece aqui, que a gente respeita muito, na primeira divisão, de ter ser um clima diferente, chegar um pouquinho mais difícil, dar um pouquinho mais de trabalho, distância muito grande para quem é do Nordeste. Inclusive, previsãozinha de chuva para sábado, viu, macho? Que só piora. Mas o gramado, pelo menos, é muito bom. Segundo o Abel, um dos melhores do Brasil. Mas a questão é que o nível de desespero do Juventude não se compara com o do Bahia. Primeiro, que o Juventude vinha para essa sequência 2 jogos em casa, perdeu o primeiro. Se ele perde essa agora, ele vai... É só ver que ele tá aparecendo. Aparece no Vasco ali, aparece com o Atlético Mineiro. Ele tem uma tabela chatinha. Ele tem uma tabela chatinha pela frente. Não sei até que ponto o Bahia conseguiu. Não sei até que ponto o Bahia tá com um nível mental do time suficiente para trabalhar em cima do mental do Juventude, porque o do Juventude está pior do que o do Bahia. Só que os resultados que o Bahia vem tendo, talvez o Bahia já não esteja com essa confiança nesse nível. Mas se fosse um jogo de videogame, onde é algo tudo bem mecânico, não sai muito desse campo imprevisível da mente humana, o Juventude estaria com a bolinha vermelha, as setinhas tudo para baixo. As do Bahia, as setas do Bahia não estariam todas para... Eu estou falando aquele FIFA Clássico, que tem as setinhas Superstar Soccer. As setinhas do Bahia não estão todas para baixo. Tem alguns jogadores... Tá naquela roxinha que antecede a branca, né? Tá na roxinha. As do Juventude estão. As setinhas do Juventude estão para baixo. O time vem mal, luta, não sai nada. Estreou o treinador, não teve fator novo algum. O Bahia está com o Rogério Ceni ali, ainda vai até o final da campanha. O Juventude já trocou o treinador e o famoso fato novo não funcionou. Não fez efeito. Então, não fez efeito. Então, vai jogar em casa e, naturalmente, eu acho que isso dá um ótimo ponto para o Juventude diante do Bahia. Mas não é possível que o Bahia não consiga usufruir um pouco disso também. Assim, de ter um adversário numa situação tão crítica, porque é muito crítica a situação de Juventude para fazer esse bate e volta para a Série B. E depois, no caso do Bahia, depois a oportunidade, não vão ser muitas oportunidades não, pô. Pegar esse jogo do Palmeiras, se fosse o Bahia, torceria pelo Grêmio, para morgar o Palmeiras na briga pelo título brasileiro. Enquanto se o Palmeiras vence o Grêmio, ainda que depois o Botafogo vença e empurre 6 pontos, mas aí, querendo ou não, o Botafogo, como vai ter o jogo Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras continuaria. O Botafogo precisa perder um jogo. E vai ter um jogo, inclusive um clássico na última rodada e tal, contra o Fluminense, se eu não me engano. Bastaria assim. Mas se o Palmeiras se vira 7 pontos, aí eu acho que acaba o campeonato. Nessa rodada, eu acho que vai ter 2 coisas. Ser Grêmio, pelo menos um empate, e obviamente pelo triunfo. Eu tô por essa linha também e completo o seguinte. Se o Bahia não apresentar nada, eu não tô falando aqui nem de ganhar, tá? Se o Bahia não apresentar nada que justifique o torcedor pensar que o desempenho de agora por diante será minimamente razoável, seja jogando bem, seja conquistando um pontinho que seja, aí eu acho que o Bahia chega num ponto de não ser completamente merecedor dessa vaga para a Libertadores. O Bahia precisa apresentar uma resposta já nesse próximo jogo.